Olá, amigões, você está na segunda parte da video review do Pandemic on the Brink. Meu nome é Anderson, mas você pode me chamar de Neno, e você sabe que está no Games on the Table. Então vamos lá, para o desafio do bioterrorista, tá bom? Que traz a sensação bacana, né, de você ter um dos jogadores jogando contra os demais. É o seguinte, apesar dessa expansão ela trazer material para um quinto jogador, a expansão do bioterrorista ela não é recomendada para 5 jogadores, tá bom? Ela é recomendada para 4 jogadores, sendo um deles o bioterrorista e os outros 3 com os personagens normais do jogo. O bioterrorista ele sempre vai trabalhar com a doença roxa, lilás, púrpura. Ele vai sempre infectar as ações dele com a doença roxa, que já é um agravante, né, porque ela só tem 12 cubos. E o material dele é o seguinte, ele vai receber, lógico, a ficha do bioterrorista, tá bom? Depois a gente vai ver cada uma dessas ações aqui. O peão dele, preto. A planilha do bioterrorista, que a gente vai dar uma olhada aqui, que tem de diferente. E um lápis número 2, Faber-Castell. Se não for da Faber-Castell também, não for um lápis, também pode ser. Pode ser um teco de carvão, desde que ele consiga anotar aqui o seu trajeto, tá bom? Você vai preparar o jogo normalmente, como você faz com a doença roxa, tá bom? Recomendado, né, que você use duas cartas de evento por jogador, tá bom? Contando o bioterrorista. Então, se você estiver jogando com 4 jogadores, são 8 cartas de evento no jogo, tá bom? Depois que você colocou todos os cubos iniciais no tabuleiro, você vai pegar 2 cartas. Deixa eu pegar aqui. Opa! Você vai pegar 2 cartas aqui do deck, 2 cartas de infecção, né, da pilha de cartas de infecção, e você vai dar para o bioterrorista, tá bom? Ele também tem uma mão normal que pode ir até 7 cartas, tá? E ele só trabalha, terremoto, ele só trabalha com as cartas de infecção, ele compra essas cartas aqui, ok? Depois de você ter preparado tudo isso, você vai... você não, né? Talvez seja você, não sei. O bioterrorista vai iniciar, vai anotar, né, a sua cidade inicial aqui. Na verdade, essa planilha os outros jogadores não podem ver, né? Então eles aconselham, tá vendo? Não sei se está vendo a linha pontilhada aqui, ó. Eles aconselham que você dobre essa parte de cima aqui, que é só um mapa de auxílio, né, para o bioterrorista, você dobre, poderia ter um biombo, né, tal, uma cartela, como eu mostrei lá no fresco, né, para proteger dos olhares dos outros jogadores, mas ele vai ter que anotar de certa forma escondida aí, né. O pessoal acaba usando a caixa, né, para colocar na frente, enfim. É só uma ideia. Então ele vai determinar a cidade por onde ele vai começar, tá bom? E aí a gente está pronto para começar o jogo, né? A sequência do jogo, o bioterrorista ele joga após todos os demais jogadores executar suas ações, tá bom? E após até a última fase de infecção, no caso, né? E ele não realiza a fase da infecção também, tá bom? Ele, por conta própria, infecta a turma lá. Bom, vamos dar uma olhada aqui nessa lista aqui, nessa planilha do bioterrorista. Então tem esse mapa de apoio que eu já falei, tá bom? Aqui onde ele vai colocar a cidade inicial. E aqui ele vai anotar o acompanhamento das ações dele, né? Então, na verdade, ele tem 2 ações,
mais uma terceira ação extra de dirigir ou transportar, né? Que é aquela ação que vai de uma cidade para outra de carro, tá bom? Essa ação é extra, não conta como uma ação, tá bom? E outras duas ações que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Aqui tem, como eu já mostrei, um pequeno índice, tá bom? As sugestões de anotação, né? Como é que você anota, por exemplo, quando ele for dirigir, você só anota o nome da cidade. Quando ele usar um voo direto, você põe uma setinha. Quando ele usar o voo fretado, quando ele infectar uma cidade, quando ele infectar remotamente, quando ele sabotar, quando ele comprar uma carta, é um ponto aqui, né? Pode ser um mais também, é bacana. Quando ele escapar, né? Quando ele tiver capturado, escapar, e quando ele passar um risco, tá bom? Aqui você pode anotar também a data do jogo, tá bom? O vencedor. Aqui você pode ver que ele já põe essa relação 3 jogadores mais o bioterrorista, tá bom? Bom, enfim, o bioterrorista ele se move secretamente sobre o tabuleiro e ele vai anotando aqui cada movimento, né? Se em qualquer momento o bioterrorista estiver numa cidade em que outro jogador também está, ele é revelado. Ele tem que colocar o peão dele lá naquela cidade. Se o jogador vai querer capturar ou não, aí vai da estratégia de cada jogador, né? Se o bioterrorista ou outro jogador mover para uma outra cidade, né? Se ele se mover, se outro jogador se mover e deixar o bioterrorista sozinho, daí ele volta a ficar numa situação de escondido, ele retoma o peão de novo para sua área de jogo, tá bom? Quando o bioterrorista ele se move através de um voo fretado, um voo direto, né? Ele descarta a carta virada para cima da pilha de descarte de infecção e ele tem que avisar, ele tem que anunciar que ele foi avistado no aeroporto daquela cidade. Então ele vai descartar, sei lá, Cartoon aqui, Cartoon Network. Ele vai descartar essa cidade e ele vai avisar para todo mundo, ó, o terrorista foi visto no aeroporto de Khartoum, ok? Então vamos lá, as ações do terrorista. O terrorista ele realiza duas ações das seguintes que eu vou mostrar, mais uma ação extra, como eu falei, né, de dirigir ou de transportar. Esta ação de dirigir, ela é opcional e ele pode fazer a qualquer momento, antes, depois ou durante as outras ações. As ações básicas do terrorista estão aqui, ó, na cartinha dele. Vamos seguir. As ações básicas são dirigir, né, dirigir ou transportar, aqui, o voo direto, o voo fretado, comprar uma carta ou passar. Então, dirigir é uma ação, essa primeira aqui, né? Dirigir é uma ação extra, não conta como uma ação, tá bom? As outras duas ações que ele pode fazer é o voo direto, né? No caso ele tem que anunciar que ele foi visto no aeroporto tal, no aeroporto da carta que ele descartou, né? O voo fretado, que é aquele voo que você tem a carta de onde você está, você pode viajar para qualquer outra cidade do mapa, você tem que falar onde você foi visto também, tá bom? Você pode comprar uma carta, daí você vai comprar uma carta do topo da pilha de cartas de infecção, tá bom? O limite é 7 cartas, tá bom? Sempre que exceder esse limite, ele tem que descartar uma carta imediatamente. Essa carta descartada não vai realizar nenhum efeito, tá bom? Só para manter a mão com 7.
e ele pode também passar e não querer fazer nada. Essas são as ações básicas. Uma outra ação que o bioterrorista tem, né, é quando ele está oculto, quando os jogadores não conseguem vê-lo, né? Ele pode fazer algumas maldades, tá bom? Cada uma dessas ações que eu vou falar abaixo, ela só pode ser feita uma vez por turno. Então, a infectar uma localidade, o que ele vai fazer? Simples, ele vai pegar um cubo roxo e ele vai colocar sobre uma cidade no tabuleiro. Existem duas formas de infectar, né? Essa primeira, que é a infecção simples, tá bom? E também tem um infectar remotamente. Então ele descarta uma carta de infecção, uma dessas que está na mão dele, e ele coloca um cubo púrpura ou roxo / lilás na cidade que está mostrada, ok? Independente se tem lá outro cubo púrpura ou se tem outro cubo de outra cor, ele pode infectar com esse cubinho aqui, tá bom? Se tiver um outbreak, daí você vai ter que realizar esse outbreak conforme eu vou explicar mais à frente, que é um pouquinho diferente, tá bom? Quando ele faz essa infecção, você não põe o cubo da cor da cidade, você põe só o cubo púrpura, ok? E a sabotagem? A sabotagem, ele remove do tabuleiro o laboratório, um laboratório. Por exemplo, se só tem um laboratório em Atlanta, que é o laboratório inicial do jogo, se ele tirar esse laboratório, fica sem, né? Então, essas três ações são ações que ele pode fazer enquanto ele está oculto, uma vez por turno. Ou ele infecta a localidade, ou ele infecta remotamente, usando as cartas, ou se não, ele faz a sabotagem e remove um laboratório, que é uma puta de uma sacanagem, bicho. Mas enfim, ele está aí para isso. Então vamos saber primeiro como é que você captura o bioterrorista. E depois a gente vê as ações que ele tem enquanto ele está capturado. Então até agora a gente viu as ações básicas, tá bom? As ações enquanto ele está escondido, tá bom? E aqui faltam as ações de quando ele está capturado. Mas antes vamos ver como é que você captura o bioterrorista. Se o seu peão tiver na mesma cidade em que está o bioterrorista, você pode usar uma ação de captura, que é uma ação nova, ok? Você pega o peão do bioterrorista e põe na sua carta de função, né, na sua carta de personagem, e o bioterrorista tem que imediatamente descartar todas as cartas da mão dele, que ele tem, né, das cartas de infecção, tá bom? Lógico que essas cartas descartadas não vai realizar nenhum efeito, tá bom? Ele fica com 0 na mão. Depois que ele é capturado, daí a gente vai dar uma olhada nas ações que ele pode fazer, que é escapar, comprar carta ou passar. Tá bom? Na verdade, a ação de captura é essa, é bem simples, tá bom? Se o bioterrorista está capturado, agora sim, né, as ações do bioterrorista, caso ele esteja capturado, são 3. Ele pode escapar, ele pode comprar uma carta ou ele pode passar. Comprar uma carta, óbvio, compra uma carta de infecção. Passar, né, se ele não tem o que fazer, ele pode passar. E escapar é o seguinte: ele descarta uma carta de infecção e ele escapa através de voo direto, tá bom? Sempre através de voo direto. E ele anuncia aonde ele foi avistado, né? Descarta a carta e anuncia aonde ele foi avistado.
Lógico, se ele vai para uma cidade e não tem nenhum peão, nenhum peão do adversário, ele pode pegar o peão dele de volta da carta de função onde ele estava capturado, ok? Aqui tem um detalhe importante. Quando ele é capturado, ele fica sem nenhuma carta, ok? Então, e ele precisa de uma carta para ele escapar. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele precisa comprar uma carta para depois, aí sim, usar a carta para escapar, tá bom? Ou seja, ele perde uma rodada nessa história aí. O Outbreak, quando você está usando o bioterrorista, imaginando que ele esteja aqui em Paris, tá bom? Ele está escondido, então ele vai infectar essa Paris com mais um cubo roxo, então vai dar um Outbreak, né? Mais de 3. O que acontece? É igual o outro Outbreak, só que vai ficar, a cidade infectada fica com um cubo apenas, bom? Na verdade, o contexto que é utilizado, né? Eles dizem que a infecção ela é tão forte que ela se dissipa mais rápido, né? Então, o que vai acontecer? As cidades adjacentes todas vão ficar com um cubo. Caso isso venha acontecer, desculpa o bração aí na frente, né? Um Outbreak em cadeia, né? Então esse daqui já tinha 3, tá bom? Esse daqui passa a ter 1, ele vai redistribuir aqui, isso só para essa daqui, tá bom? Veja, só aqui, ó, foram 6 cubos roxo, né? Só falta mais 6 aqui, só falta metade, você já perdeu o jogo. Bom, quando pedir o 13º, você perde o jogo. Então, Outbreak da cor púrpura não é legal, cara. Como é que você vence, como é que você perde o jogo? Se você descobrir a cura das 5 doenças, parabéns, você ganhou o jogo. Se você descobrir a cura de 4 doenças, as doenças normais, tradicionais, e você retirar todos os cubos púrpura do tabuleiro, com bioterroristas vai ser muito difícil, mas se você conseguir, mesmo sem erradicar, você também ganhou o jogo. Os jogadores perdem da mesma forma que o jogo normal, tá bom? Lógico que adicionando, né, uma nova forma de perder, acabando os cubos púrpura, roxo / lilás. O bioterrorista ele vence se os jogadores perderem e se houver pelo menos um cubo púrpura no tabuleiro. Bom, o bioterrorista perde imediatamente e sai do jogo se os jogadores erradicarem a doença púrpura. Aí, bicho, você ganhou o prêmio de incompetência, né? Porque você é o cara que infecta com doença púrpura e você vai lá e, bom, enfim, é muita incompetência. E todos perdem, até o bioterrorista junto, se os jogadores perderem e se não houver mais cubos roxos no tabuleiro, ou se eles perderem após erradicar a doença púrpura. Então, é aquela história, né, cara? Terremoto. Aconteceu uma situação de perda de jogo para os jogadores e não tem nenhum cubo púrpura em jogo, todo mundo perde, tá bom? No final do manual tem algumas regras de conduta do bioterrorista, né? Então, os jogadores eles não podem cochichar entre si, escondendo alguma informação do bioterrorista. O negócio vai ser tudo às claras, tá bom? O bioterrorista ele não pode revelar suas cartas de infecção, né? Bom, até que ele use, pelo menos ele não é obrigado a revelar, tá bom?
ele também não pode ser inspecionado, né? Você não pode... não, eu estou duvidando da sua localização, eu quero ver a sua planilha de localização. Ele também não pode. Espera-se, né, do bioterrorista que ele seja honesto, né, ao anotar a sua localização. E tem um negócio interessante no final do manual lá, que ele pode provocar outros jogadores no seu turno, mas não deve interromper a discussão dos demais jogadores, ou seja, ele pode encher o saco, mas com parcimônia. Você pode também misturar esses desafios, tá bom? Na verdade, o desafio da variação virulenta, você pode misturar com a mutação, tá bom? Ou com o bioterrorista. Mas você não pode misturar o bioterrorista com a mutação. Ou seja, quando você estiver jogando com o bioterrorista, você não vai usar essas cartas aqui da mutação, tá bom? Você não vai usar essas cartas de evento e nem essas cartas de infecção da mutação, ok? Você vai infectar com o bioterrorista só através das ações de infecção que ele tem, ok? Então são essas as combinações que você tem. Caso você queira combinar, né, fazer um bem bolado aí, boa sorte. E esse daqui é o Pandemic on the Brink, tá bom? Você pode, desculpa o trocadilho idiota, mas você pode brincar à vontade com On the Brink. Adiciona muita coisa pro jogo, bicho, muita coisa, amigones. Você começa com a variação virulenta, bom? Depois você põe aí o pessoal da doença roxa. Depois você joga com o bioterrorista. Tem muita coisa aí, tem muita coisa bacana para dificultar a sua vida, tá bom? Se você tiver problema mental de alguma ordem, você joga com 7 cartas de epidemia, tá bom? Você vai ver que legal que é perder o jogo rapidinho. Se você quiser jogar o Pandemic como um party game rápido, tá bom? Você põe 7 cartas de epidemia, você vai ser um jogo bem rápido, não vai demorar mais do que 10 minutos. Você vai demorar mais para fazer o setup do que para jogar, ok? Recomendo? Recomendo, cara. Se você tem o Pandemic e você gosta desse jogo, você gosta da mecânica aí dos jogos do Matt Lecoq, então você precisa ter o On the Brink. Ele completa bem o jogo, ele é indispensável, cara, é indispensável para você que gosta do Pandemic, tá bom? Eu deixei os vídeos aí dos gameplays embaixo, dos reviews, ficha do jogo no Ludopedia. Se você quiser que eu resenhe algum jogo da minha lista de jogos, você pode ficar à vontade e ir lá na lista do Games on the Table, na Ludopedia, e você dá um curtir, ok? E caso você chegou até aqui no vídeo, você pode também clicar no gostei aí, vai ser muito bacana. E você pode também se inscrever aqui no canal, tem vários jogos aí da minha lista. E eu sou o Anderson, mas você pode me chamar de Neno. Acompanhe aí o gameplay virtual do Pandemic, de boa na lagoa, na proa da canoa. Um abraço.